diante da mais sublime esperança. O livro, carta do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, é sobre essa esperança, a mais sublime das esperanças. Temos pensado nesta carta, nesse livro, vamos continuar pensando nesta noite sobre o que é estar diante desta sublime esperança. Hoje vamos focar no capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. E antes de lermos o texto desta noite, vamos recordar um verso-chave nesta carta, que resume bem a mensagem, o propósito desta carta, deste livro, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja na cidade de Tessalônica, uma cidade antiga da Grécia, até hoje presente lá, a segunda cidade hoje da Grécia. Vamos juntos recordar esse verso, ministrá-lo uns aos outros. Vamos juntos. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto, então, para o seu coração, a sua vida nesta noite. A palavra de Deus o encontra para abençoá-lo e fortalecê-lo na sublime esperança. Que cada coração aqui se abra para a palavra neste momento. Ouça a palavra, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Verso 1, mais uma vez: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O dia do Senhor virá. Verso 8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. O verso 11: por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O mundo vai acabar em 1260. Será verdade isto? Quem disse isso? Quem pensou nessa direção? O grande cientista falecido em 1727, Isaac Newton. Nós já ouvimos falar dele. Matemático, astrônomo, nos deu a famosa lei da gravidade,
criou as suas leis da mecânica, que ajudou a ciência a prever e entender o movimento dos corpos. Grande desenvolvimento da ciência a partir dele, aliás, muitos o chamam de pai da ciência moderna. Ele escreveu muito sobre ciência, mas alguns dizem que ele escreveu mais sobre escatologia do que sobre ciência, mais sobre os últimos dias. Teria ele predito realmente uma data, um ano para o fim dos tempos? É dito que não, mas que alguns cálculos ele teria ventilado o período quando ele entendia que seria o fim do reinado do anticristo, que ele considerava então ser o Papa. Enfim, sabemos que Isaac Newton trabalhou com a ideia, não sabemos o que ele realmente pensou exatamente sobre data do fim dos tempos, mas o exercício dele de estudar escatologia é um exercício comum aos filhos de Deus, é um assunto comum à palavra do Senhor, mas um assunto que nem sempre tem sido abordado pelos crentes e pelos eruditos que se dedicam a estudar esse assunto da palavra de uma forma equilibrada. Há tendências para cá ou para lá que muitas vezes levam os crentes, os discípulos de Cristo, a um posicionamento pessoal equivocado. É preciso olhar esse assunto na palavra de Deus, um assunto tão claro na palavra de Deus, a sublime esperança, o Senhor Jesus Cristo retorna, veio uma primeira vez como servo sofredor, em humildade, sofreu por nós, sofreu em nosso lugar, a morte de cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, voltará a segunda vez, não como um servo sofredor, mas rei em poder e glória. Como devemos nos relacionar com isto? Lucidez é recomendada nesse texto aqui da palavra de Deus. Sermos lúcidos em relação a este assunto, sermos lúcidos em relação à sublime esperança. Espere então a vinda do Senhor, meu irmão, minha irmã, com lucidez. Espere a vinda do Senhor com lucidez. Como fazemos isto? Como nos relacionar? Como sermos lúcidos diante desta sublime esperança? Aguarde uma vinda certa, mas imprevisível. É o que nos diz o texto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, por volta aí do ano 51. Ele passa pela Tessalônica, a cidade de Tessalônica, pregando o evangelho, uma igreja nasce ali, pessoas se convertem, principalmente do paganismo, pessoas que não tinham conhecimento da fé do Velho Testamento, alguns judeus que tinham conhecimento se converteram, mas grande parte vem do paganismo, a igreja de Tessalônica, mas ele não consegue ficar muito tempo ali, ele é expulso da cidade. E ele vai, então, de Tessalônica para Bereia, de Bereia vai para Atenas, e depois de Atenas para Corinto. E quando ele está em Atenas, ele é reencontrado com membros da sua equipe, Silvano e Timóteo, que trazem notícias sobre Tessalônica e algumas dificuldades que aconteciam ali. Então, ele escreve a carta àquela igreja. E ele, então, traz as orientações, ou envia orientações para eles, inclusive sobre esta questão. Lucidez. Alguns ali não estavam tratando o assunto ou se relacionando com esta verdade cristã, essa esperança sublime, de uma forma lúcida. O Senhor Jesus Cristo vai voltar enquanto nós estamos vivos. Aqueles que morreram perderam a esperança porque não vão estar vivos, então quando Jesus virá, eles não vão ser beneficiados pelo retorno de Cristo. Será que
participarmos e sermos abençoados com essa vitória eterna depende de estarmos vivos ou não. Perdemos a participação se morremos antes. Se o Senhor Jesus Cristo vai voltar já, os versículos anteriores tratam deste problema, esta questão. Se o Senhor Jesus Cristo vai voltar já, então como é que é? Vamos abrir mão das responsabilidades do cotidiano, da vida, do trabalho? Alguns estavam fazendo isto, vimos na semana passada, nos versos anteriores. Como lidar com isso de forma lúcida? Como estar diante da sublime esperança de uma forma lúcida? Aguarde uma vinda certa, mas imprevisível. Ele escreve sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. Essa expressão é uma expressão bíblica que vem lá do Velho Testamento. Os profetas, séculos antes de Jesus Cristo, já falavam do dia do Senhor. Encontramos em Isaías 2, capítulo 12, encontramos em Amós 5:18, Isaías cerca de 700 anos antes de Cristo, falando da graça, o Messias, a vinda de Jesus Cristo. Também falou do dia do Senhor. Esse dia quando Deus haveria de intervir na história humana. E as coisas seriam colocadas em ordem diante da justiça dele. Mas também seria um dia quando finalmente um novo tempo haveria de se iniciar para o verdadeiro povo de Deus, em esperança eterna, numa vida eterna com o Senhor, já numa nova ordem, longe de todo o mal. O dia do Senhor, expressão preciosa. Para alguns será o dia de terror, mas para nós é a sublime e bendita esperança. Deus tem o seu dia, meu irmão. Deus tem o seu dia. É o dia do Senhor. A palavra Senhor no Velho Testamento sempre se refere a Yahvé, o Deus pactuado com Israel. O nome de Deus Yahvé, quando usado Yahvé, o Deus do pacto, Deus que chamou e formou Israel. No Novo Testamento, em Jesus Cristo, temos o pacto em Jesus Cristo. E Deus forma então a igreja, o povo dele, após Jesus Cristo. Para este povo, então, há sublime esperança. Como é que é a história? A sua vida está situada na história humana. A sua vida é uma história breve dentro de uma grande história. E a sua história breve, como está dentro dessa história grande, a história da humanidade, do mundo, vai encontrar o seu sentido, o seu referencial, a sua definição a partir da história do mundo, da história da humanidade. Alguns pensam, ensinam, por exemplo, o budismo. O filósofo Nietzsche, alemão, abraçou essa visão do budismo, de que a história é cíclica, é um vai e vem. É um circular, vai e vem. Será isso? Será assim a história? E então a minha vida faz parte deste vai e vem? Se assim, não é um tanto quanto sem significado e sem sentido? E nós temos perguntas profundas, porque nós vivemos num mundo que nós sabemos estar em desordem. Há tantas coisas que nós ansiamos colocar em ordem. Nosso espírito não aceita essa situação, essa condição. E mais, se a nossa vida está jogada num vai e vem, o que é nosso levantar e o nosso deitar, se não repetir e repetir de um mesmo, chegando a lugar nenhum? As Escrituras não ensinam a história circular, mas uma história linear. A filosofia de história nas Escrituras é linear. Teve um começo nas mãos de Deus e terá um fim nas mãos de Deus. E essa linha caminha na direção que Deus quer. Não obstante o mal e os seres humanos pactuados com o mal pularem daqui para lá. Eles vão passando e passando, mas o reino de Deus e o propósito de Deus está estabelecido. E Deus tem um dia, que é o dia do Senhor. E então a história linear, ela tem um propósito, significado. E a minha vida, inserida nessa história linear, é uma vida então organizada, orientada por essa história maior, que é a história de Deus. Os homens têm a sua história secular, vão fazendo aqui e ali, mas enquanto eles vão fazendo aqui e ali,
Deus está na direção e Ele está fazendo a sua história. E a minha vida está na história do Senhor, porque é um dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia que eu espero como uma sublime esperança e não um dia de terror. O dia do Senhor. Velho Testamento, profetas falaram do dia do Senhor. E agora no Novo Testamento encontramos também, novamente, após Jesus Cristo, os apóstolos falando sobre o dia do Senhor. Pedro falou, o apóstolo Paulo fala diversas vezes. Lemos aqui o dia do Senhor. Mas é interessante que se ele fala o dia do Senhor, e Senhor era a forma de se referir a Yahvé, Deus, ele às vezes troca dia do Senhor por dia de Jesus Cristo. Como em Filipenses 1:10, 2 Coríntios 1:14, dia de Jesus Cristo. E aí nós vemos a manifestação da Trindade, Senhor, Deus ou Jesus Cristo de forma intercambiável, sendo usado dentro dessa maravilhosa expressão sobre este dia que pertence a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus revelado em Cristo, manifestado a nós em Cristo. Aguarde então uma vinda certa, mas imprevisível. Por isso que o apóstolo Paulo fala dessa lucidez. Ele diz, vocês sabem perfeitamente os tempos e as épocas, os cronos, o tempo, em termos da contagem de matemática, dividimos o tempo em horas, minutos, dias, etc. E também épocas, o kairos, isto é, o momento propício da ação de Deus, ou aquela ocasião que Deus prepara, que não envolve necessariamente o tempo matemático, é dentro do tempo matemático, mas é um tempo oportuno. Enfim, tudo isto é administrado por Deus. Ele diz, vocês sabem, e ele diz perfeitamente. Quer dizer que quando ele esteve com eles e pregou o Evangelho, e ele ensinou todo o Evangelho, e ensinou sobre essa sublime esperança. E ele disse, vocês já foram ensinados. Eles não deveriam estar confusos como estavam, porque eles foram perfeitamente ensinados. E eu e você também somos, pela palavra preservada, perfeitamente ensinados como eles foram. Nós precisamos, como eles, estar na lucidez, não confusos. Não me ensinaram bem, a palavra de Deus me deixa confuso, ou eu crio minhas ideias e entro em confusão, alguém ali entra em confusão. Perfeitamente, vocês sabem perfeitamente. E aí é que ele introduz aqui esta metáfora do ladrão. Ladrão vem à noite. Sabemos que, em geral, os ladrões vêm à noite. Nós vivemos num tempo aqui no nosso país de uma criminalidade tão grande que talvez até essa metáfora perde um pouquinho o sentido, porque o ladrão nos nossos dias aqui no nosso país é a qualquer hora, ele vem ao meio-dia, se precisar. Mas o conceito tradicional, e na época deles, era à noite. O sujeito que vem para arrombar, enquanto o dono do estabelecimento não está ali, ou os donos da casa estão dormindo, ele vem à noite, ladrão à noite, e ele vai buscar essa figura. E para falar da vinda de Jesus Cristo, ele não é original nisto, porque o Senhor Jesus Cristo também fala isso em Mateus 24, quando ele fala sobre os últimos tempos, ele fala, vigia, porque virá como um ladrão à noite. Então, o apóstolo Paulo está se referindo ao ensino de Jesus Cristo. Esta ideia, este conceito de vir o dia do Senhor como um ladrão à noite, não é encontrado nos ensinos rabínicos, quando eles discutem o dia do Senhor no Velho Testamento. Então o apóstolo Paulo não está lançando mão de uma tradição judaica rabínica. Ele está lançando mão de um ensino de Jesus Cristo, uma metáfora de Jesus Cristo. Então vem como um ladrão à noite. E o que é que isto quer dizer? O que quer dizer esta figura aqui do ladrão à noite? Quer dizer o quê? Aquilo que não se pode prever, aquilo que nós não podemos dizer quando, mas é esperado. Por isso que nós não dormimos sem passar a chave na porta. Por isso que nós não saímos dos nossos carros sem acionar o alarme. É esperado o ladrão. Nós estamos sempre vigiando, ainda que nenhum de nós sabe quando que o ladrão virá. Eis a ideia. E aqui nós temos esta tensão. Vigilante, sempre aguardando, porque vem
ao mesmo tempo sem sabermos quando virá. E esta tensão precisa ficar muito clara para sermos lúcidos com relação a essa sublime esperança. Tanto em Mateus 24 ainda, como também no texto correspondente em Marcos 13, Jesus diz o quê? Ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos sabem. Jesus diz lá. Jesus diz que nem mesmo ele, o Filho do Homem, enquanto ser humano, enquanto ser humano, também não sabia. Enquanto Deus sim, mas enquanto ser humano não. E ele acrescenta que somente o Pai, Deus, sabe o dia e a hora. E nós temos que aprender a caminhar nessa lucidez e esse equilíbrio, que fará toda a diferença em nossas vidas. Mas o dia vem dizer ele como dores de parto. E a ideia então de uma mulher entrando no trabalho de parto. Algo que quando vem é impossível de deter. Mesmo nos nossos dias, com todos os recursos, num processo natural, ninguém sabe o dia e a hora do parto, não é verdade? A não ser que se parta para os recursos atuais da cesariana. Mas o fato é que quando vem, começa e vem mesmo. E naqueles dias, algo ainda muito mais claro, esta ideia de parto como algo que vem, quando não se pode prever exatamente, quando vem, começa, não interrompe e vem mesmo. E ele busca essas figuras para nos falar do dia do Senhor. Nós vivemos diante desta verdade, de que o dia do Senhor pode vir. Pode vir. E sempre pode vir. E nós devemos ficar vigilantes, não sabemos quando, mas sabemos que ele vem e que pode ser a qualquer momento. E aliás, ele introduz aqui algo que precisamos prestar muita atenção. Vivemos numa época do humanismo, o ser humano pensa que ele pode resolver todos os seus problemas, os problemas da humanidade inclusive. Presta atenção, o discurso será qual? Diz aqui o apóstolo. Quando disserem paz e segurança. Então, dá a entender que quando a humanidade pensar que ela tem controle de tudo e colocou as coisas em ordem, o Senhor haverá de vir. O apóstolo Paulo escreve uma segunda carta aos Tessalonicenses. Logo após esta você encontra. E ele volta ao assunto novamente, porque esta carta não resolveu todos os problemas em Tessalônica em relação a este assunto. E na segunda carta, o capítulo 2, 2 Tessalonicenses, ele vai falar sobre o anticristo. E possivelmente este paz e segurança fala de um momento quando a humanidade, sob a liderança de alguém, ou de um grupo até, se for o caso, pensa que encontrou uma administração que coloca tudo em ordem. Esses voos humanos até arrogantes não é novidade. Quando se estabeleceu a ONU, e você, naquela época, visitasse e fizesse uma turnê ali dentro, você ouviria dos guias que, em questão de algumas décadas, esta organização iria eliminar todas as guerras do mundo. E hoje nós temos uma organização praticamente falida chamada ONU. Em termos de seus propósitos. Então, o ser humano persegue esta solução de paz e segurança nos seus próprios esforços da parte de Deus. E o apóstolo Paulo diz, o discurso é esse. O ser humano sempre achando que ele pode. E haverá um momento chave quando haverá de se falar de forma mais enfática nisto. Mas a verdade é que mesmo quando tiver essa conversa e você parecer que você está vendo paz e segurança, cuidado. Cuidado, não descanse aí, não descanse aí. Aguarde então uma vinda certa, mas imprevisível. Viva sempre diante desta possibilidade da vinda do Senhor. Nós sabemos em parte não sabemos. Nós sabemos o suficiente para saber que é uma verdade e que ela há de acontecer, que o dia do Senhor é certo. Sabemos o suficiente para isso, temos alguns indícios dados pela palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo,
o comportamento lúcido e correto, se de um lado é viver debaixo da certeza, do outro lado é viver debaixo de algo que é imprevisível do ponto de vista humano. Exatamente a hora, quando. Então, é preciso muito cuidado. E, como eu já disse, já mencionei, os estudiosos desse assunto, muitos tendem para um avanço tal, numa ânsia de entender, e começam a se aproximar, de achar que podem determinar, estabelecer quando isso haverá de ser. A verdade é que sempre estaremos debaixo desta imprevisibilidade. Não sabemos. Sabemos sim da certeza. E temos indícios que nos mostram que é certa. Que Deus está caminhando e o mundo caminhando para aquela direção. Então aguarde uma vinda certa, mas imprevisível. E a sua vida, então, de forma muito lúcida, caminhando nesta tensão do certo e previsível. Será uma vida, então, que vai ver as coisas com clareza. Como devo viver, como devo me comportar, como devo aguardar, como devo me relacionar. O meu andar com Deus será zeloso, sempre diante da possibilidade da vinda do Senhor, que virá um dia assim. Qual é a maior bênção para mim hoje, da certeza do dia do Senhor? Não é o que se dará lá, mas o impacto que se dará lá no meu dia de hoje. Especular sobre algo futuro, pelo especular, porque eu gosto de coisa sensacional, e como nós gostamos de explorar o futuro, basta montar uma barraquinha na esquina e dizer que você adivinha o futuro, e vai fazer fila de gente lá, se você souber manipular bem a situação. O coração humano quer controlar o futuro, não quer ficar na dependência de Deus ou dos tempos de Deus. Então, eu preciso evitar esse tipo de especulação e saber da certeza de que o Senhor tem o seu dia. E a questão é como é que isso impacta a minha vida hoje. Esta é a minha questão. Esta é a visão lúcida. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo a eles. Então, espere a vinda do Senhor com lucidez. Vigie envolvendo-se na salvação. Vigie, seja vigilante. Seja atento. Envolvendo-se na salvação, desenvolvendo a sua salvação. Não durmamos como os demais. Estejamos atentos e sóbrios. Os demais. Já falou sobre os demais no capítulo 4. Novamente aqui a expressão, os demais. Quem são os demais? Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não experimentaram a graça de Deus em Cristo em suas vidas. Aqueles que estão perdidos. Aqueles que creem no poder humano, na esperança humana e não na esperança do dia do Senhor. Então temos aqui estes dois grupos. O grupo dos que dormem e o grupo dos vigilantes. O mundo dorme. Dorme porque não vigia, não espera, não aguarda a sublime esperança. E aí, os que dormem e os que são vigilantes são quem? De um lado nós temos os filhos da luz, diz o apóstolo Paulo. E do outro lado temos aqueles que são das trevas e noite. Aqueles que vivem sem a sublime esperança e vão deixando a vida acontecer. E aqueles que são filhos da luz. Eles sabem que Deus está na direção da história da humanidade e na direção da história de suas vidas. Eles em Cristo Jesus sabem que são do Senhor eternamente e aguardam aquele dia. Há uma lucidez, há uma clareza sobre a vida, o sentido da vida, a razão da vida, a direção da história. Filhos da luz. Não estão aí para o que será. Sabem que há um Deus por detrás, acima de todas as coisas, que se manifestou em Jesus Cristo. E por isso é preciso não cair na indiferença e na desatenção. Ele diz que à noite as pessoas fazem duas coisas: dormem e se embriagam. Realmente, as pessoas dormem à noite. Nossos dias são dias diferentes do apóstolo Paulo. O fenômeno da luz elétrica mudou muito os nossos hábitos, criou uma porção de coisas que não se tinha naquele tempo, mas ainda entendemos que o melhor sono é o da noite e a maior parte das pessoas dorme à noite. Mas ele fala também que as pessoas se embriagam à noite. Novamente, nossos dias são diferentes.
As pessoas ainda preferem se embriagar à noite, mas vivemos em dias que parece que se embriagam a qualquer hora. Tempo que as pessoas se embriagam. Mas o texto do apóstolo Paulo aqui não é se falar sobre a questão da embriaguez, o problema da embriaguez, que é um grande problema, um problema enorme nos nossos dias. As pessoas estão bebendo demais. Tem crente que bebe, não deveria, mas bebe demais. Não estou criando um legalismo aqui, estou falando assim do abuso realmente da bebida, a dependência. E médicos que trabalham desta área estão preocupados, os jovens estão bebendo muito, cada vez mais cedo. E sabemos que, se não somos legalistas em relação à bebida, por outro lado, a bebida alcoólica tem o álcool, não é? Porque por isso que é alcoólica. E isto é uma droga poderosa, em quantidades maiores, é daninha, prejudicial. Enfim, a embriaguez acontece à noite, diz o apóstolo Paulo. E o que ele está dizendo é que essas duas coisas, essas duas figuras não devem fazer parte da nossa vida. Porque são duas figuras que falam do quê? Indiferença, desatenção. A pessoa embriagada não tem atenção, não tem concentração. A pessoa que vai dormir está indiferente. Os noturnos, que são da noite, praticam a desatenção, não têm lucidez. Nós somos filhos do dia. A palavra filhos para os judeus é aquilo que pertence à natureza daquilo que se segue. Filhos da luz, quer dizer, vocês pertencem à luz, pertencem ao dia. Então vocês têm a lucidez, vocês não estão aí indiferentes, desatentos, como que embriagados, dormindo. Não, vocês estão atentos, vocês sabem das coisas, vocês sabem que devem aguardar e serem vigilantes. Por isso ele propõe para nós, aqui nesse texto, a sobriedade. A sobriedade, não estar debaixo da influência de uma droga, de um álcool, mas estar sóbrio, estar equilibrado, em controle de si mesmo. E esse ponto é importante, porque quando se fala sobre essa sublime esperança, digo novamente, muitas vezes causa um mal-entendido e até reações equivocadas. Se eu soubesse que Jesus ia voltar amanhã, eu ia ficar orando aqui até amanhã, não saia da igreja. É muito fácil a sublime esperança levar a um entendimento que não é sóbrio e nos tira daquilo que é equilibrado. Esta sobriedade, o que o apóstolo Paulo está dizendo, não, a sublime esperança deve estar na nossa sobriedade, isto é, não deve vir para tumultuar, nos desorganizar, nem muito menos nos levar a um ser consumido em ansiedade, que altera a nossa possibilidade de funcionar. Nos versos anteriores já mencionei, ele tem que lidar com a questão do trabalho. Pessoas que, focando na sublime esperança, começaram a abandonar sua atividade profissional. Meu irmão, minha irmã, a sobriedade quer dizer nós continuamos vivendo as nossas vidas, dia dentro, dia fora, servindo ao Senhor no que nós fazemos, como família, matrimônio, como cidadãos, como profissionais. A sobriedade. Não virá um tumulto. Citei Isaac Newton, mas nós tivemos na história mais recente pessoas, líderes que chegaram a marcar um dia da volta de Jesus Cristo e os seus seguidores que creram na previsão deles. Ali nos dias antecedentes, nos dito pela história que eles abandonaram tudo, largaram suas casas e foram para um tal do monte lá para esperar Jesus voltar. A sublime esperança nunca deve fazer isso conosco. Nós haveremos de caminhar com o Senhor no concreto da vida. Essa lucidez que o apóstolo Paulo está indicando aqui. O que nós fazemos então? Se temos a sublime esperança, não vamos entrar num tumulto, não vamos entrar num pânico aí de ansiedade. Não. Com o que eu me ocupo? Eu me ocupo nas virtudes cristãs. Meus irmãos, diz eles, revistam-se do quê? Couraça da fé
e do amor, capacete da esperança da salvação. Revistam-se disto. O que eu devo estar fazendo no meu dia a dia, na minha vida, onde eu vou, no que eu faço. Devo estar com esta couraça da fé e do amor e o capacete da salvação. Ele lança a mão das duas ferramentas do soldado romano que serviam para defendê-lo. As duas principais para a defesa. A couraça e o peito, guardando esses órgãos vitais, coração, pulmão. E o capacete, cabeça também fundamental para não ser atingida. E ele vai lançar mão então da figura do militar, do soldado, para exemplificar o que devemos estar fazendo. O soldado se veste com isto. Isto guarda, isto o preserva. E o prepara para a batalha o dia a dia. Então, nós precisamos pôr nossa couraça, estar colocando o nosso capacete. E a força do verbo é uma força contínua, sempre fazendo isso, vestindo-se, sempre vestindo. Não é uma vez sim inicial, mas continuando. Há um crescer, há um desenvolver nesse processo, mais e mais da fé, do amor e da esperança na minha vida. Note bem essa tríade de virtudes muito marcantes no Evangelho, no pensamento cristão, nas Escrituras. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Agora pense um instante. O Evangelho fala sobre isto, porque isto é fundamental à vida humana. Fé. Os que vivem da noite, aqueles que não pertencem à luz, não são filhos da luz, vivem sem fé. O seu amigo, o seu colega, o seu parente, que nada quer com a fé cristã e com o Evangelho, vive sem fé? Certamente que não. Ele não ousaria sair da sua cama se ele não tivesse certeza no seu coração de que ele volta no fim do dia. Mas ele sabe que ele volta? Não. Mas ele precisa se convencer de que ele volta. É uma fé que ele tem que abraçar, mas uma fé cega, uma fé na fé. Não há nada que sustente ali essa certeza. E a isso se opõe totalmente a fé dentro do Evangelho. E é maravilhoso. Precisamos da fé. Mas a fé no Evangelho nos fala de um Deus que é maior que as circunstâncias e o meu dia, os meus anos. E eu entro e saio sabendo que o Senhor guarda, conforme diz o Salmo, a minha entrada e a minha saída. Sei o que vai me acontecer? Não. Mas sei que o meu Deus está sobre tudo que há de me acontecer. E a minha vida dele é dele para sempre. A sublime esperança está sobre mim. A fé no Evangelho não é apenas um sentimento de otimismo e confiança no ar. Fé no Evangelho, uma palavra tão pequena, 2 letrinhas apenas, significa muito. Fé no Evangelho é um conjunto de verdades. Passa pela verdade de Deus. Um Deus de amor e graça que me amou em Jesus Cristo. Foi à cruz por mim. E ali, então, eu encontro o perdão diante dele, uma nova vida com ele, para sempre. Sou filho da luz. Isto é fé no Evangelho. E isto me dá todo um sentido para eu atravessar os vales, as montanhas, os bons tempos, os maus tempos. Deus, em minha vida, sou dele para sempre. A fé cristã em Jesus Cristo. Mas não somente a fé, fala do amor. Como viver sem algum grau de amor? O relacional é necessário para a vida humana. Mas o que é amor na visão secular, nas pessoas que estão à sua volta? O que eles pensam do amor? Como é que eles definem o amor? Onde eles buscam o amor? Onde está a fonte do amor dele? Eles precisam. O ser humano morre se não experimentar algum grau de amor. Mas nós, em Jesus Cristo, segundo o Evangelho, conhecemos o amor chamado ágape. O amor de Deus. O amor que vai ao sacrifício, inclusive da cruz, do se dar.
E por causa deste amor de Deus, nós encontramos então a possibilidade de uma vida com Ele para sempre. E Deus então em Cristo é para nós o arquétipo do amor. Nós sabemos o que é amor porque nós conhecemos a Deus e conhecemos Ele como amor. O apóstolo João escreve na sua primeira carta: Deus é amor, Deus é ágape. É o amor personalizado. Nós sabemos o que é o amor. Nós não precisamos escutar a música ali no rádio. Nós sabemos quem é o amor. E isto tocou as nossas vidas, nos alcançou, nos abraçou em Cristo. E agora nós vivemos com Ele espelhando este mesmo amor. Mas finalmente Ele fala do capacete da esperança. Sem esperança o ser humano morre. As pessoas à sua volta estão correndo porque eles estão esperando isso, aquilo. E eles vão esperando. E se tirar deles a esperança, eles morrem antes da hora. Estão esperando. O que você está esperando? Estou esperando para 18 anos para tirar minha carta de motorista. Aqui, isso me move. Entendeu? Porque o dia que eu tiver a carteira de motorista, a vida começa ali. Até agora eu não vivi ainda. É a vida. Carteira de motorista vem, cai na rotina. O dia que eu terminar a faculdade, hein? Aí a vida começa. É chato a faculdade, hein? É trabalho, professor cobra, é aquele negócio. O dia que eu... E assim o ser humano vai. Terminei a faculdade. Trabalho. Complicado esse negócio. Mas sabe, no ano que vem tem aumento. O mês que vem, rapaz, está estourando um negócio, vou fechar um negócio aí. Vai virar, entendeu? Vai mudar tudo. E vem aumento, e vem negócio, e vai aumento, e vem negócio. Esperando. É meio difícil, tem filho, está meio cara a vida. A hora que meus filhos se formarem, a vida começa. Quando o filho... Aí sim. Os filhos se formam. Agora, o que você está esperando? Paz, aposentadoria. A hora que eu me aposentar, a vida vai começar, entendeu? Filho formado, casado, vou ter minha renda. Aí começa a vida. E assim o ser humano vai rolando. Essas esperanças fazem parte da vida. São legítimas? São. Mas são pequenas. Não podem ser a esperança que move a minha vida. Aliás, eu preciso ter uma esperança maior que me livre dessas esperanças serem uma trapaça que me deixa um gosto amargo depois de realizadas, se elas se realizarem. Porque elas passam, elas têm um efeito temporário. Se as pequenas esperanças não forem vividas à luz da grande esperança que não passa, e que finalmente haverá de trazer aquilo que meu espírito anseia, eu vou viver uma vida muito vazia e triste. Vou me dopar com as pequenas esperanças para aguentar o dia a dia. E será pequeno. Mas aquele fala da esperança da salvação. Que capacete, que proteção da minha sanidade. A salvação. E relacionamos salvação aqui com a palavra fé. A mesma coisa. Que salvação é esta? É toda esta obra de Deus em Cristo, que traz todo sentido à minha vida, e traz perdão e paz com Deus no meu íntimo. E então eu sei que sou dele para todo sempre. A salvação hoje e a salvação amanhã, que envolve sempre a esperança. Diante da sublime esperança eu vivo. E aí estão então as três virtudes. Com que devo me ocupar? Vou abandonar o trabalho porque Jesus Cristo volta amanhã? Não. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua igreja, você deve estar se vestindo, se desenvolvendo na fé, no amor, na esperança que você tem em Deus através de Jesus Cristo. Isso deve ocupá-lo diante da sublime esperança. O fato de que Cristo volta
que Deus tem o seu dia, o dia do Senhor, altera o meu dia de hoje, como? Tumultuando? Não. Me levando a me aprofundar nas verdades do Evangelho, na realidade da vida onde eu estou, onde Deus me colocou. Vigie envolvendo-se com a salvação. Então, espere a vinda do Senhor com lucidez, estabilize-se na garantia de Deus. E aí a palavra maravilhosa dele aqui. Como posso eu neste mundo e diante da sublime esperança me estabilizar? Na garantia de Deus. Você não vai se estabilizar nos seus méritos, na sua força. Você vai se estabilizar na garantia de Deus. Não nos destinou para a ira, diz ele. Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação. Nos destinou, obra de Deus. Deus é que nos destinou, não eu que me destinei. A minha estabilização está no fato de que Deus me destinou para o quê? Para a ira dele, para o julgamento dele? Não, isso é para os filhos da noite, não para os filhos da luz. Eu sou filho da luz em Jesus Cristo. Eu sou destinado para a salvação. Deus fez isto na minha vida. Isto me dá estabilidade, eu descanso. É a base onde eu firmo meus pés. Como que é possível isso? Como pode Deus me tirar do destino da ira? Deus ser um filho das trevas para ser um filho da luz. Há uma intervenção poderosa, diz ele, continua falando o quê? Por meio de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, morreu por nós. É através de Jesus Cristo, não é através de mim mesmo que ele me destinou para a salvação. Ele me destinou para a salvação por meio de Jesus Cristo. Deus mesmo em Cristo faz isto. Ele foi à cruz. E a expressão dele aqui é preciosa quando ele diz: Cristo morreu por nós. E a palavrinha é por. Preste atenção nisto. Em meu lugar, em meu favor, como meu substituto. A palavra técnica seria vicário. Ele toma o meu lugar. É por mim que Cristo morreu. Ele estava na cruz tomando o meu lugar. Morreu a minha morte. Verdade preciosa. Deus em Cristo toma a minha condenação na cruz. Louvado seja Deus. Graça. Ato vicário do Senhor. Me estabilizo na garantia de Deus. Ele fez por mim e fez tudo que precisava ser feito em Jesus Cristo. Por isso, esta certeza inalterável, dormindo ou acordados, o quê? Vivamos unidos a Ele. Ele falou sobre os que dormem antes, uma figura. E ele volta novamente à figura de dormir. Mas agora, num sentido diferente, no sentido dos versos que nós vimos na semana passada, quando ele responde à pergunta deles em Tessalônica, o que iria acontecer com aqueles que morreram, porque Jesus Cristo não voltou ainda. E Paulo diz: aqueles que dormem no Senhor. Usa esta linguagem de dormir, esta figura, para falar do corpo físico inerte. Isto era usado na cultura e nos outros escritos bíblicos, uma forma de se falar dos mortos, aqueles que dormem. Dormindo ou acordado. Então, dormindo aqui não é no sentido dos versos anteriores que lemos esta noite, quando se refere àqueles que não conhecem a Deus em Cristo Jesus, então estão desatentos com relação à sublime esperança. Não, aqui dormir tem um outro sentido. Ele está falando do próprio crente, meus irmãos. Seja o caso de nós dormirmos antes da volta de Cristo, isto é, morrermos, ou seja o caso de estarmos acordados, isto é, vivos quando Ele voltar, não importa. Nós vivemos unidos com Ele já e para sempre. Já e para sempre. Estamos unidos com Ele, então nós nos estabilizamos na garantia de Deus, diante da sublime esperança. Espere então a vida do Senhor com lucidez. Engaje-se
no encorajar na esperança. É uma tarefa para nós. Como igreja, nós nos encontramos regularmente. Nós verificamos que não criamos distâncias na comunhão. Para o quê? Entre muitas coisas, nos encorajarmos. Exortem-se, diz ele no verso 11. Exortem-se. E a palavra exortar aqui não é a ideia de confortar, mas de encorajar. E você ajudar o seu irmão a avançar nessas verdades, estar diante da sua esperança mais e mais, mais e mais. Mas ele diz não somente exorte-se, ele diz também edifiquem-se. Edifique-se, a ideia da construção. A raiz dessa palavra, deste verbo também tem a forma daquilo que é o trabalho do pedreiro. Edificar. Eu edifico meu irmão. Quando nós estamos na comunhão partilhando, nos afirmando uns aos outros, a nossa sublime esperança, nós estamos nos edificando nessa esperança. Nós estamos encorajando e edificando. É lamentável quando o crente se especializa em destruir e não edificar. Às vezes nós vemos alguém construindo uma grande obra, pessoas trabalhando, obra maravilhosa. Mas de vez em quando nós encontramos aquele sujeito especializado em destruir, dirige aquela máquina pesada que vem, arrebenta um prédio que está em pé. Nós vamos verificar que nós não sejamos demolidores, mas edificadores uns dos outros. Quando eu não interajo com você na comunhão em Jesus Cristo, eu sou alguém que não estou edificando. Pelo contrário, estou tirando pedacinhos. Que nenhum de nós, que essa igreja não seja assim. Que nós sejamos uma igreja que edifica uns aos outros. Amém, meu irmão? Que Deus nos faça isso diante da sublime esperança. A vida é difícil, lutas vêm, algumas vitórias nós temos. E vamos atravessando a vida juntos em Jesus Cristo. E nos encorajando porque nós sabemos, quer durmamos, quer vivamos, estamos unidos com Ele. E vamos dizer isso uns aos outros sempre. A palavra de Deus nos ordena a fazer isso. Sentarmos uns com os outros, estarmos uns com os outros, cultuarmos juntos, olharmos a palavra juntos, vivermos juntos. A sua presença aqui nesta noite me encoraja. Encoraja o seu irmão a permanecer diante da sublime esperança e não se afastar disto. É maravilhoso ver que o apóstolo Paulo tem um reconhecimento aqui. Ele termina com um reconhecimento positivo. Como vocês estão fazendo? Eles estavam fazendo isto. Mas ele diz, façam mais. Que eu e você sejamos mencionados, quem sabe daqui 10, 20 anos, como aqueles que estavam fazendo isso, estavam se exortando e edificando uns aos outros. Que Deus nos livre daqui 10, 15, 20 anos dizer aquele pessoal fracassou. Não se edificaram mutuamente, não se exortaram, não se encorajaram diante da sublime esperança. Pelo contrário, que possam dizer o mesmo de nós. Eles estavam fazendo isto. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua esperança maior? Se não for a volta de Jesus Cristo, qual é o sentido do mundo e da vida? Tudo vai ficar como está para sempre? Ou há um acerto, há um propósito, algo que dá um significado para tudo isto? A Bíblia diz que o Senhor tem o seu dia, o dia do Senhor vem. E que eu e você sejamos preservados nessa sublime esperança. E enquanto olhamos para ela, possamos estar crescendo na fé, no amor e na esperança. E juntos como um povo, como filhos da luz, nos encorajando, nos edificando. Que o Senhor nos firme sempre nessa sublime esperança e caminhando no meio de um mundo na noite, nas trevas. Eu e você possamos ver a luz e olharmos sempre para essa esperança. Com lucidez viver a nossa vida diante dessa esperança. Que o Senhor nos confirme sempre assim. Vamos orar.